Qual o tempo que eu preciso para me recuperar de uma prova de corrida e poder voltar forte? Essa é uma dúvida bastante comum que a maioria dos corredores tem, porque tem muita gente chegando no mundo da corrida e aí a pessoa se inscreve em várias provas. Mas até que ponto se inscrever em várias provas é bom para o seu corpo e para o seu desempenho, ou o quanto você pode estar forçando demais o seu corpo e isso te prejudicar lá na frente, vindo com uma lesão ou realmente tendo perda de desempenho. Então, neste vídeo, eu vou te explicar qual o tempo de recuperação necessário após fazer as provas nas principais distâncias, provas de 5, 10, 21 e a maratona, a mais famosa delas. Qual o tempo que tu precisa ficar treinando leve ou descansar totalmente depois de fazer a prova e qual o tempo para pensar num próximo ciclo de uma prova dessas. Antes de te contar cada uma dessas regras, tenho que dizer que eu sou o Nestor, treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, recomendo que tu inscreva-se para receber mais conteúdos como esse. Se você já é de casa ou se é a sua primeira vez também, pode deixar o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós precisamos ter, que é uma regra prática utilizada pelo Jack Daniels, um dos treinadores de corrida mais influentes de todos os tempos, e também por outros treinadores como o Pete Pfizer, o Hal Higdon, é 1 milha de descanso para cada... um dia de descanso para cada milha corrida na prova. Como assim, Nestor? Para você que vai fazer uma prova de 5 km, isso dá mais ou menos 3 milhas, tá? Então, após você fazer uma prova de 5 km, no seu máximo, o seu corpo vai demorar 3 dias, em média, 3 a 4 dias, para se recuperar totalmente deste esforço, tá beleza? Então, você vai saber que entre 3 a 4 dias você não vai estar no seu máximo. Se você for correr uma prova de 10 km, que se eu não me engano, eu acho que são 6 milhas, 7 milhas mais ou menos, você vai precisar de uma semana de recuperação para essa prova. Uma prova de meia maratona são 13 milhas, então você vai precisar de 2 semanas de recuperação após fazer uma meia maratona para o seu corpo estar pronto para conseguir performar novamente, para ele estar totalmente recuperado. E após você fazer uma maratona, que são 26 milhas, você vai precisar de 26 dias de recuperação para estar totalmente recuperado. Nossa, Nestor, então eu vou precisar passar todo este tempo sem treinar? Não, você pode treinar neste meio tempo, só que esses dias, é claro que tem pessoas que talvez tenham uma recuperação mais rápida, dependendo do volume de treino, tem pessoas que podem precisar um pouco mais de tempo ainda para recuperar, mas esse é um tempo médio e ele é principalmente o tempo que vai demorar para o seu sistema muscular, o seu sistema tendíneo, o seu sistema neuromuscular também se recuperar do estresse, inclusive até o seu sistema muitas vezes emocional e mental. Dependendo como foi essa prova, realmente a gente tem esse tempo. Por quê? Pensando em provas mais longas, um 5 e 10 é mais tranquilo, a recuperação mais rápida, porque o estresse, o tempo de estresse não é tão grande. Já pegando um 21, um 42, pensa, o maior gargalo, a maior dificuldade destas provas, tanto de 21 quanto de 42, não é a parte cardiovascular, tá? Você não vai se sentir extremamente ofegante numa prova de 21 quilômetros ou numa maratona. O principal gargalo nessas duas provas são a parte energética, então a quantidade de energia que você vai estar gastando e o quanto seu corpo consegue pegar a própria energia para conseguir performar, e principalmente a parte muscular. Porque são diversas milhares, às vezes milhões não chega, né? Milhares de contrações que seus músculos estão fazendo ao longo dessas 3, 4, 5 horas que você vai estar correndo, pensando numa maratona, ou 1h20, 1h30, 2 horas correndo uma meia maratona. Então essas milhares de contrações que são feitas nesta prova, que seu corpo tem que absorver a sobrecarga, muitas vezes é num ritmo forte, se você está indo para bater seu RP, vai precisar deste tempo de recuperação para que a gente consiga recuperar dessas pequenas microlesões. É claro que se a prova tiver subidas, você vai se sentir mais dolorido. Se a prova for tiver, por exemplo, muito quente, você provavelmente vai ter desidratado mais e vai demorar mais tempo para recuperar. Se for provas, enfim, cada prova tem uma característica, mas é importante que você saiba que você vai precisar levar todo esse tempo de recuperação para cada uma delas. E aí tem a parte mental, emocional, como eu te falei também, que pode ser que você demore um pouco mais para recuperar. De repente, se você teve um resultado ruim,
Você vai ficar remoendo aquele resultado ruim e aí talvez queira voltar já treinando forte porque teve um resultado ruim na sua meia ou na sua prova de 10K ou na sua prova de 21 e aí tu quer compensar aquilo que não fez na prova já colocando o treino em cima de novo, colocando forte. Só que isso pode comprometer o teu sistema, porque embora você não tenha feito o resultado que você esperava, ou se você fez o resultado que você esperava, você ficou muito motivado, e aí se tu já volta colocando intensidade nos teus treinos, tu pode acabar gerando esta sobrecarga a mais, e isso piorando o teu desempenho, porque teu corpo já vai estar com essas microlesões. Imagina, aí tu vai colocar mais um estresse, mais um treino forte em cima dessas microlesões, o que não é nem um pouco interessante. Então tem que deixar realmente, teve um resultado ruim? Beleza, descansa da mesma forma. Teve um resultado bom? Descansa da mesma forma, comemora. O resultado ruim também, tu internaliza aquilo que deu errado e parte pro próximo. Agora, antes de eu te falar como deve ser essas semanas de recuperação, eu tenho que dizer que caso você tenha interesse no meu trabalho e que eu seja o seu treinador de corrida, para te orientar em todo o processo de evolução, independente da distância que você queira, é só tu clicar no primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria de corrida, onde lá vai ter todas as informações para você treinar comigo. Também recomendo que você de repente não quer treinar comigo, mas quer conhecer um pouco mais sobre mim ou me acompanhar de outra forma. Então, tem aqui também na descrição link para o meu Strava, onde é que eu coloco, sempre meus treinos lá são todos abertos e eu comento sobre eles. Tem link para o meu Instagram, caso tu queira me acompanhar por lá. Tem link para minhas cartas, para minha newsletter, onde é que eu envio e-mails direto para você sem custo nenhum. E tem também o meu playbook de como baixar o pace na corrida, onde é que eu explico como funciona o meu método de treinamento, de repente se você é mais autodidata. Então é só clicar, todos os links estarão na descrição. Beleza, agora vamos lá então para o tempo de descanso. Então vamos lá, a gente tem provas de 5km, 10km, 21 km e 42 km. Aí a gente... Vamos deixar elas maiorzinhas aqui, beleza. 5 km eu falei que são 3 dias de recuperação, né? E tá tudo certo, esses 3 dias tu pode descansar um dia depois que tu fez a prova e depois retomar com treinos leves. Então são 2 treinos leves, já vai ser o suficiente, bem tranquilo. 3 dias de recuperação, com o primeiro totalmente off para realmente tu recuperar da prova. Dependendo do seu nível, às vezes nem precisa desse dia off, já pode começar direto com um trotinho bem lento, mas mantendo esses 3 dias sem muita intensidade, tá? Talvez só se você for muito avançado, você possa colocar um pouquinho de intensidade no terceiro dia. No 10 km, a gente está falando mais ou menos ali em uma semana de recuperação. Então, 7 dias. Eu recomendo que após uma prova de 10 km, você tire pelo menos 2 dias off. Então, 2 dias off. Vou deixar aqui. Aí, beleza. Então, desses 7 dias que você vai precisar de recuperação, pelo menos 2 dias off. E depois volte colocando intensidade sempre leve. E talvez ali no quinto, sexto, sétimo dia possa colocar um pouquinho de intensidade a mais, mas nada que seja muito pesado, alguma coisa em ritmo de limiar ou algo nesse sentido que não force tanto o corpo, a não ser que você tenha feito essa prova de 10 km e ela conte como um treino, que é importante nós também falarmos, né? Tem provas que a gente vai dar esse descanso a mais porque são provas que são a alvo, então é aquela prova onde é que tu fez a periodização para chegar naquele pico. E caso tu também não saiba o que é periodização ou como entender a periodização na corrida, eu vou deixar um link aqui na descrição sobre um vídeo explicando sobre isso. E aí, qual que é o ponto? Você vai pegar e vai fazer essa prova e vai seguir normal os seus treinos. É claro que isso precisa estar muito bem encaixado e mesmo assim eu recomendo que os primeiros treinos após essa prova de preparação seja leve também. Você não exagere demais esses treinos, porque mesmo que você tenha feito uma prova cansado, e eu sempre recomendo que todas as provas que sejam feitas na máxima intensidade, mesmo que seja uma prova alvo. O que acontece muito, meus alunos vão fazer, por exemplo, uma maratona. Tem uma prova de 21 no meio. Eu não gosto de fazer 21 ritmado. Eu gosto de chegar na prova e fazer a prova valendo mesmo. Vamos fazer o 21 com o máximo que tu tem nessas condições, porque isso é muito melhor do que muitas vezes fazer uma prova ritmado, porque tem uma questão de o quanto tu se dedica na prova, o quanto tu faz de esforço e quanto tu replica isso depois. Mas eu devo fazer um vídeo só explicando sobre isso, beleza? Então, 7 dias com pelo menos 2 dias off ali pós-prova e aí voltando com treinos mais leves. No 21 km, a gente tá falando de 14 dias de recuperação. E o que eu recomendo, tá? 5 a 6 dias off. O que acontece? Quando meus alunos treinam no domingo,
Pois é, fez a prova no domingo, 21 km. Teve a maratona de Porto Alegre agora, recentemente, onde é que eles fizeram 21 km. Independente do nível de treinamento deles, tá? Teve gente que correu pra 1h27 e teve gente que correu pra 2h20. Tá tudo certo. Todos eles ganham 5 dias de descanso. Fez a prova no domingo, só vão treinar no sábado. Dou essa semana totalmente off pra recuperar. Se foi bem na prova, é aquele momento que eu falo, agora vai, comemora, come o que tem pra comer, se quer se divertir, agora sair com os amigos. Muitas vezes o pessoal fica num ciclo mais restrito, onde é que não tá consumindo tanta coisa, porque realmente tá focado em fazer a prova. Então agora aproveita essa semana, se tiver que dormir mais. Às vezes tem gente que acordava às 5 horas pra fazer o treino pra meia maratona. Então, ó, agora aproveita, descansa, comemora. Deu bom a prova, é o momento de comemorar. Deu ruim, descansa também, porque não adianta nada a gente ficar forçando um corpo que já está cansado. A gente não colhe nenhum benefício. Isso é algo muito importante. Tem que abolir um pouco a mentalidade do no pain, no gain, de estar sempre se esforçando e de estar sempre se superando. Muitas vezes, quando a gente quer desempenho na corrida, a gente quer correr rápido, você precisa estar dando qualidade no treino. Então, treinar cansado muitas vezes não vai te ajudar, principalmente nessa fase após fazer uma prova. Então, 5 a 6 dias off, eles só vão treinar no sábado, se fez a prova no domingo ou se fez a prova no sábado. Às vezes tem algumas meias maratonas que são no sábado, às vezes eles treinam na quinta ou na sexta-feira, mas a grande maioria eu deixo 5 a 6 dias até 7 dias de descanso e depois a próxima semana é só com treinos leves. Próxima semana leve. Então, desses 14 dias que eles ficam descansando aqui, são 5 a 6 dias totalmente off. Recomendo que nem façam academia também, só no máximo alguma coisa de membro superior. Se quer manter a rotina de fazer os treinos, que faça alguma caminhada ou que faça algum trabalho de mobilidade, tá? Então, e aí na próxima semana todos os treinos serão leves ou no máximo com algum assim, ó, 20 segundinhos com alguma intensidade só para retomar o corpo. Passando este tempo, aí sim a gente começa a pensar nas próximas provas. Aí a gente entra no novo período de base e aí vai construindo, dependendo. Se quero fazer um outro 21, recomendo, depois que passar esses 14 dias, que tenha mais pelo menos 12 semanas para um próximo 21 km. Então você vai precisar e pode fazer um 21 km bem, tá? Fazer um 21 km realmente buscando performance a cada 4 meses. É o que eu recomendo. Para maratona, a gente vai ver agora, mas eu recomendo pelo menos 5 a 6 meses de diferença. Claro que pode ser menos, com algumas questões, mas isso aqui é o suprassumo. Tem muitas adaptações que a gente faz dependendo do atleta, dependendo da pessoa, das provas que ela está escrita, enfim. Mas é isso aí. Dos 42 quilômetros, a gente viu que são 28 dias para você estar totalmente recuperado. 26, na verdade, né? É 26 milhas. 26 dias para você estar totalmente recuperado o seu corpo. Significa que você vai ficar 26 dias sem treinar? Óbvio que não. Mas desses 26 dias, sempre dou de 7 a 10 dias off. 7 a 10 dias off, exatamente. Por quê? Porque a maratona, eu vejo muita gente, a galera cometendo, fez uma maratona, exigiu o corpo ao máximo e depois já segue num ciclo de treino. Já segue num ciclo de treino forte. Só que o corpo demora para recuperar. Pensa, são 42 quilômetros que você ficou. E você, não é só esses 42 quilômetros, é todo um ciclo anterior que veio somando volume após volume, volume após volume, estressando o corpo. Então é necessário a gente dar o descanso. Esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo, beleza? 7 a 10 dias off e depois a gente retoma, faço no mínimo aí mais uns 7 dias de treinos leves. Nisso já foram uns 17 dias, né? Entre 14 a 18 dias ali, mais ou menos. 7 dias de treinos leves, para depois começar a colocar, assim, ó, segundinhos de intensidade. Às vezes não dá 2, 3 minutos em todo o treino de intensidade. Então, vai aqui, mais uns 7 dias ali de recuperação, ou até fechar esses 26 dias com treinos mais leves ou com pouquíssima. Aí, ó, 7 a 10 dias off com pouquíssima intensidade. E é isso que eu considero o ideal para você que for fazer cada uma dessas provas, tá? Claro que se quiser dar menos, pode dar menos, mas isso aqui é uma margem bem segura, bem cautelosa, buscando sempre a melhoria a longo prazo das pessoas, porque não importa nada você colocar muita intensidade em 2, 3 semanas, eu sei, eu já cometi este erro, e você coloca muita intensidade ou faz uma prova que é voltar já na pancada, e aí depois ali na frente você se machuca porque sobrecarregou demais o seu corpo. Então pensa sempre que
A coisa mais importante para melhorar na corrida é a consistência. E tudo bem você dar 5, 6 dias de descanso, porque depois você vai voltar a treinar e vai voltar a treinar bem, sem gerar sobrecarga. Porque se vocês às vezes não tiram esses 5 a 6 dias de descanso, o que acontece? Você sobrecarrega, aí treina mais um mês, 2, e o corpo sente uma lesão, aí você precisa passar muito mais tempo parado por conta disso, tratando essa lesão. Então, isso é algo muito importante que você precisa levar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, você tenha entendido como funciona a regra de treinamento. Isso aqui não é inventado por mim, é baseado também em outros grandes treinadores que influenciam milhares de outros treinadores. Então, seguindo isso aqui, é certeza que tu vai ter um bom resultado. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e também deixa o teu comentário para eu entender um pouco mais sobre o que você deseja ter aqui no canal. Um forte abraço e lembra sempre, o que baixa pace é o treino. Valeu!